Bom dia, quarto ano, e cá estamos mais uma vez. Nossa aula querida de geografia. Gente, agora vocês vão precisar utilizar o livro 2, tá? Livrinho 2, tá certo? Geografia, porque nosso conteúdo anterior já terminamos. Então vamos prosseguir e eu preciso que vocês peguem o livro 2, caderno 2 na verdade. E, por favor, abram na página 2 e 3, certo? Feito isso, aberto nesta página, eu quero que vocês observem a paisagem que temos nas duas folhas, tá? Que paisagem seria essa, no entender de vocês? Do que se trata? Uma paisagem urbana, uma paisagem rural? O que a gente vê aqui? O que a gente conhece aqui ao olhar essa imagem? Por sinal, muito colorida, toda bem trabalhada. Nós temos uma série de situações. Temos aqui muita vegetação, rios, temos pessoas que estão trabalhando, crianças que estão estudando, nós temos hortaliças, flores, temos animais, enfim, temos uma gama de situações. Temos até a escola rural, se vocês observarem, logo aqui, ó, escola rural, é esta daqui. Será que ela é diferente da nossa? Será que ela ensina alguma coisa diferente do que nós costumamos aprender na escola? Não. Desde já saibam que a escola rural é classificada assim porque está no meio rural e vai facilitar para que os alunos que morem no campo possam também estudar e ter mais facilidade a ir até sua escola. Assim como você em casa tem a facilidade ou por um automóvel, ou de pé, ou de moto, ou de bicicleta, de chegar à escola Menino Jesus de Praga, tá certo? O que a gente precisa saber sobre essa paisagem? Na realidade, essa paisagem rural, ela nos concebe, ela nos dá para entender, para verificar que dentro dessa imagem nós vamos conhecer muitas comunidades. Entre elas, uma das que mais se destaca por ser no meio rural vai ser a comunidade quilombola. Que, como eu já disse em outras vezes, a comunidade quilombola é uma comunidade remanescente. Remanescente quer dizer muito antiga, que vem do tempo dos escravos. Os quilombolas eram escravos, eram africanos, negros trazidos da África, que foram utilizados aqui no Brasil para serem escravizados, tá certo? E muitos desses fugiram, formaram a comunidade quilombola, que eram, vamos dizer assim, era um meio deles sobreviverem, era um meio deles poderem se sentir um pouco mais livres, se sentir fora dos olhares dos seus proprietários, certo? Fugirem também da má alimentação, dos castigos, enfim, uma infinidade de coisas. Então, quando a gente fala em paisagens rurais, a gente também tem que lembrar das comunidades quilombolas, que fazem parte da paisagem rural, que fazem parte do contexto rural, certo? Assim como a gente também cita a população indígena. A população indígena também faz parte desse meio rural, certo? Eles não trabalham, digamos assim, como muitos que eu acredito que devam já saber, já conhecer, ter a oportunidade de visitar alguém que mora em um sítio, ou de repente alguém de vocês tem sítio. Não é bem assim que os indígenas costumam trabalhar. Não dessa forma. Existem ainda populações indígenas que são muito restritas, são afastadas da população, da sociedade como um todo, como nós,
que o convívio deles é apenas entre eles, e existem também outros que estudam, trabalham no dia a dia, certo? Moram próximos à cidade, moram próximos ao comércio, ao centro da cidade, como nós temos aqui em Palmeira dos Índios, né, os chucurus, que é uma população indígena, e que eles precisam, nos tempos de hoje, ter outras atividades que possam manter o seu sustento. Que diante do desenvolvimento humano, da tecnologia, da questão financeira, não é mais possível para algumas comunidades indígenas o sustento de caça e pesca. Eles precisam trabalhar, como diz a história, botar a mão na massa, precisam estudar. Então existem muitos indígenas formados em pedagogia, em geografia, em diversas áreas do ramo das escolas, enfim, tá? Então vocês precisam ter isso em mente. Bom, o que a gente precisa saber é nesse ramo da agricultura, perdão, na situação que nós falamos sobre paisagens rurais, existem atividades que são diferenciadas das atividades das cidades, do ramo urbano, né? Na cidade a gente vai ver atividades que exigem mais especialidades, por exemplo, atividades industriais, comerciais. Já quando a gente fala nas atividades rurais, a gente está falando de atividades que, ao ponto de vista de alguns, são atividades mais simples, porém exigem muito suor. Muito suor, porque precisam acordar cedo, alimentar animais, fazer o trato destes animais, cuidar, preservar alguns desses ambientes, enfim, né? A pastagem para o gado, uma série de coisas. Muitos pensam que as atividades rurais são muito simples, são banais, e não é bem assim que funciona. Existem atividades, tanto as atividades na área urbana como na área rural, que exigem muito dos indivíduos, dessas pessoas que trabalham nelas, certo? Quando eu pedi para que vocês vissem essa imagem, porque ela nos remete a uma situação que nos mostra que, mesmo sendo a paisagem rural, ela possui atividades que no dia a dia nosso, na cidade, a gente também vai encontrar aqui, como as crianças que estão estudando, como a senhora que atende uma pessoa com um jumentinho, certo? Não é costumeiro, mas mesmo na nossa cidade do interior, tenho certeza que vocês já viram muitas pessoas com seus animais, passeios de cavalo, ou então alguns jumentos que ficam soltos sem seus donos, enfim, porque nós já moramos numa cidade interior e isso é muito mais possível do que numa capital, né? Na capital, logicamente, nós não veremos. E observar que, mesmo sendo rural, mesmo com a interação da modificação humana, porque aqui houve sim, de certa forma, uma modificação humana, o homem acabou mexendo nessa paisagem, mas ainda tem muitas preservações do rio, preservações de algumas florestas, algumas plantas, algumas vegetações que ainda são nativas desse lugar, enfim, tá? Seguido a isso, gente, eu gostaria que vocês realizassem essa atividade. Já vamos começar com a atividade, tia? Já vamos. Os primeiros passos da página 3, vocês vão colocar, como eu sempre digo, coloca o nome, coloca o ano, tá? E a data. E aí você coloca as questões e respondem para mim. Essas questões, logo essas primeiras questões, elas são de respostas pessoais, diante do que você entende, diante do conhecimento que você já tem, certo? Então veja bem, por exemplo, o que está retratado na obra? Quais atividades estão sendo realizadas pelas pessoas retratadas nessa obra? Você já visitou algum lugar que apresenta uma paisagem semelhante a essa? São
perguntas assim pertinentes, importantes, porque você vai falar do que você entende, do que você já viu, do que você já presenciou, certo? E a gente não está falando da cidade, nós estamos falando da zona rural, da zona onde essas pessoas possuem casas que são mais afastadas umas das outras, onde é preciso fazer um percurso, dependendo longe ou mais próximo, até a chegada, até ir à escola, onde nem sempre é possível ter um posto de saúde mais próximo, enfim. Vocês vão analisar essa imagem e de acordo com essas perguntas vocês irão me responder, beleza? Eu quero começar assim, nada de adentrar muito no assunto por enquanto. E respondida esta pergunta, estas que eu estou pedindo para que vocês façam, vocês irão até a página 4, ok? Essa daqui vai ser o jogo rápido, vocês vão observar vida no campo. A vida no campo, ela tem um diferencial da nossa vida cotidiana na zona urbana, tá? E nós temos aqui o dia de José. Você vai observar a história de José, o cotidiano desse menino de 8 anos que mora no campo com sua família. Você vai ver o trajeto, as atividades que ele tem no decorrer do dia até chegar no finalzinho, tá? E as perguntas que são feitas. Converse com seus colegas e com o professor e responda as questões. Como é o dia de José? Como é o dia de José? Ele é uma criança e ele tem uma série de atividades aqui. Atividades que você também tem em casa. Atividades que você também faz no seu dia a dia quando está vindo para a escola ou quando sai da escola, os horários, enfim. E na letra B, observando o dia a dia de José, você percebe alguma semelhança com o seu dia a dia? Pode notar também alguma diferença? Então vai ter coisas que você vai se identificar e você vai dizer, tia, eu me identifico com isso. O que José faz, eu também costumo fazer. Ah, tia, isso aqui realmente é bem diferente do que eu costumo fazer no meu convívio com meus pais, com minha família, enfim, tá bom? Então eu espero que vocês respondam e me mandem no privado, tá certo, meus lindos? Como sempre, qualquer dúvida, por favor, lembrando que eu gostaria que vocês me enviassem, sim, não precisa o alvoroço, nem aperreio para estar me enviando, mas me envie com a data referente à data do dia que eu pedi a atividade. Por quê, tia? Porque assim eu sei que você participou da aula, ou mesmo que não tenha participado, em algum outro momento você assistiu e eu vou colocar como presença para você, tá bom? Para não ficar como falta, fechou? Então é isso. Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.